Bom, pessoal, agora, não é? Vamos dar continuidade ao estudo dos números racionais, focando agora em algumas propriedades mais específicas. Então, veja, neste slide, a gente vai se aprofundar no entendimento sobre frações. Então, veja só, pessoal, em uma fração do tipo A sobre B, o número A é chamado de numerador, tá? Numerador. E o B é chamado de denominador. Agora, um ponto importante. Se A e B são primos entre si, ou seja, são só divisíveis por 1 e por ele mesmo, ou seja, né, pessoal, se o máximo divisor comum entre eles for 1, então essa fração é chamada de fração irredutível. Por exemplo, as frações 2 e 3, 3 e 7, 7 e 15, são irredutíveis, porque os números de cima e de baixo não têm divisores em comum, além do 1. Já o 6 sobre 10, por exemplo, não é irredutível, pois pode ser simplificado para 3 sobre 5. Depois, a gente tem aqui uma apresentação de subconjuntos importantes dos racionais, que chamamos de QI, né? Formado apenas por frações com denominador 1, ou seja, todos os números da forma x sobre 1, em que x é um número inteiro. Isso significa, pessoal, que todo número inteiro pode ser visto como um número racional. E por isso, tá, dizemos que os inteiros estão contidos nos racionais. Tudo bem, pessoal? E como o denominador é 1, as operações seguem a lógica dos próprios inteiros, né? Se A sobre 1 é igual a B sobre 1, então A é igual a B, como nesse caso aqui, nesse primeiro caso, tá certo? Então, a soma de A sobre 1 mais B sobre 1 é igual a A sobre B, tá? Que é o mesmo que A mais B, que é igual a A mais B, tá certo? E o mesmo vale para a multiplicação. Se eu tenho A sobre 1 vezes B sobre 1, isso é a mesma coisa que fazer A vezes B sobre 1, que é igual a A vezes B. É a mesma coisa. Esse conceito, pessoal, ele mostra como o conjunto dos racionais é uma ampliação natural do conjunto dos inteiros, permitindo operações mais amplas, como a divisão, sem sair dentro do conjunto dos números racionais. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a representação decimal dos números racionais. Vejam só, todo número racional que pode ser escrito como uma fração da forma A sobre B, também pode ser representado por um número decimal. E para fazer essa conversão, basta dividir o numerador A pelo denominador B, tá? Então, vejam só, esse processo nos leva a dois tipos principais de resultado, como mostro aqui no slide. Primeiro, decimal exato, que acontece quando a divisão termina, ou seja, né, tem um número finito de algarismos, temos o que chamamos de decimal exato, né, ou seja, o resto ali dá zero, né? Então, a gente tem os exemplos aqui. A gente tem o 3 sobre 1, que dá 3, o 1 sobre 2, né, que dá 0,5, o 1 sobre 20, que dá 0,05, 27 sobre 1000, que dá 0,027. Então, vejam só, todos esses decimais que acabam, a gente chama isso de decimais exatos, quando a divisão acaba. Nós temos também, pessoal, a dízima periódica, né? E nesse caso, a dízima periódica acontece quando a divisão não termina, mas entra num padrão de repetição. E nesse caso, a gente temos o que chamamos de dízima periódica, né? Esse é o caso em que a quantidade de algarismos depois da vírgula é infinita, mas existe uma repetição regular. Por exemplo, se eu tenho aqui, deixa eu pegar meu lápis. Por exemplo, o 1 sobre 3 é igual a 0,333. Então, perceba que há uma repetição regular. Se eu pegar o 7 sobre o 6, eu vou ficar com 1,6666. Entende, pessoal? Isso é uma dízima periódica. Então, pessoal, é importante relembrar aqui que tanto os decimais exatos quanto as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais, tá certo? Pessoal, agora vamos entrar no conjunto dos números reais, representado pela letra R. Mas nesse slide, vamos focar primeiro em um tipo especial de número real,
os números irracionais. Eles são diferentes dos racionais porque não podem ser representados por frações. Então, a principal característica é que sua representação decimal tem infinitas casas decimais, mas sem repetição periódica. O exemplo dado aqui no slide é esse daqui, não é? Esse número aqui, onde a quantidade de zeros entre os números 1 vai crescendo. Esse padrão não se repete de forma fixa, e por isso o número não é uma dízima periódica. Logo, ele não pode ser escrito como fração e, portanto, é irracional. Existem outros exemplos, né, famosos de irracionais, como π e raiz de 2, que também têm infinitas casas decimais não periódicas. Agora, unindo tudo o que vimos até aqui, podemos destacar que o conjunto dos números reais, R, é formado por todos os números com representação decimal. Isso inclui os decimais exatos e as dízimas periódicas, que são os racionais, e também os decimais infinitos não periódicos, que são os irracionais. Ou seja, todo número racional é também um número real, e por isso podemos dizer que os números irracionais estão contidos nos reais. Pessoal, agora vamos falar sobre intervalos dentro do conjunto dos números reais. Imagine que temos dois números reais, A e B, com A menor do que B. Um intervalo é basicamente um conjunto de números que estão entre esses dois valores. Por exemplo, se eu tiver aqui, A menor que B. E eu preciso fazer um intervalo dos números que estão entre esses dois valores, tá? Dependendo se incluímos ou não os extremos A e B, temos diferentes tipos de intervalos. Vamos analisar cada um. O primeiro intervalo aqui diz intervalo aberto de extremos A e B é o conjunto. Então, esses dois intervalos aqui estão abertos, tá? Quando a gente vê esses colchetes para fora, está dizendo que o intervalo é aberto. E quando a gente for fazer o intervalo dessa forma, a gente coloca o quê? Bolinha aberta, né? A. E o próximo é o B. Então, bolinha aberta para o B também, né? Tá certo? Não, perdão. O B, ele tá fechado, né? Veja que o parênteses, assim, é aberto. E assim, não é? Com o B aqui dentro. A e B e o B fechado. Então, ele diz que x pertence aos reais, tal que o A seja maior que x e o B seja menor que x. Percebam que, nesse caso, A e B não estão incluídos, né? Porque ele só um é maior e outro é menor. Né? Não é maior ou menor igual, né? Na letra B, pessoal, nós temos um intervalo fechado, né? Agora, nesse caso, os extremos não estão incluídos. Então, nós usamos os colchetes, né? Fechado. Aqui e aqui. Se fosse para representar o intervalo dessa forma, por meio de uma reta, a gente colocaria o A aqui e o B aqui, né? Bolinha fechada. Isso significa que x pode ser igual a A, igual a B, ou qualquer valor entre eles. Ou seja, A é maior ou igual que x e B é menor ou igual que x. Na letra C, a gente tem um intervalo fechado à esquerda ou aberto à direita. Incluímos o A, mas não o B. Percebam que o A tem um intervalo fechado, porém o B tem um intervalo aberto. Então, na reta, ficaria assim. A gente teria aqui o A fechado e o B aberto, né? A notação é essa daí dos colchetes, né? E o conjunto é formado pelos elementos x, pertencentes aos naturais, tal que o A seja maior ou igual que x e menor que b. Percebam que o b não está incluído, né? Existe um dos extremos que não está incluso, que no caso é o b. Vamos para a letra D. Percebam que a letra B, a gente tem um intervalo fechado à direita, não é? Perceba que aqui a gente tem o A aberto e o B está fechado. Então, a gente tem x pertence aos naturais, tal que o A seja apenas maior que x e que esse x seja menor ou igual a B. Então, em forma aqui, né, de reta, a gente teria o seguinte, a gente teria o A aqui aberto e o B fechado. B. Tá? Pessoal, neste slide, deixa eu pegar o lápis.
vamos aprofundar nosso estudo sobre intervalos, tá bom? Destacando 2 pontos importantes. O primeiro deles é que quando a gente usa dois números reais A e B para definir intervalos, eles são chamados de extremo inferior, o menor valor do intervalo, e extremo superior, o maior valor que nós teremos nesse intervalo. Então, vamos observar os exemplos dados. A gente tem um primeiro exemplo que a gente tem um conjunto formado ali pelos elementos... Perdão, a gente tem um conjunto ali aberto, os elementos 2 e 5, né? Ambos abertos, que inclui todos os números reais entre 2 e 5, mas sem incluir os extremos. É um intervalo aberto, tá? Como aqui está mostrando, ó. Intervalo aberto aqui e aberto aqui. Em forma de reta, a gente poderia colocar, a gente tem que colocar assim, 2 até o 5, né? Ambos abertos, porque são intervalos abertos, né? Já o conjunto menos 1 e 4 inclui tanto o menos 1 quanto o 4. Perceba que é um intervalo fechado, né? Ou seja, os dois extremos estão presentes, né? Isso torna um intervalo fechado, né? Agora, além dos intervalos entre dois números finitos, também temos os chamados intervalos infinitos. Esses são usados quando o conjunto de números não tem um dos limites bem definidos, ou seja, se estende para o infinito, ou para o mais infinito ou para o menos infinito. Observem, aliás, vamos observar, não é? Os dois casos apresentados, vê só. Então, pessoal, o intervalo, esse daqui, né, que vai do menos infinito até o A, representa todos os números menores que A, sem incluir o próprio A, entenderam? Também pode ser representado por, entre parênteses, né, como eu escrevi aqui, por exemplo, se eu colocar o 2 e o 5 dessa forma, como eu coloquei aqui em cima, aqui eu estou dizendo que o intervalo é aberto. Eu posso usar tanto dessa forma para indicar, como dessa forma aqui. Usando essa notação de parênteses, né? Então, esse outro intervalo aqui, do menos infinito até o A, inclui todos os números menores ou iguais a A. Ou seja, o A está incluído. Ele também pode ser representado por menos infinito e o A fechado. Pessoal, o importante aqui é entender que o infinito nunca é incluído nos intervalos. Por isso, ele sempre aparece acompanhado de parênteses abertos ou colchetes abertos, né? Nunca fechado. Bom, pessoal, vamos agora compreender como os intervalos eles são representados na reta real. Cada tipo de intervalo indica quais pontos pertencem ou não àquele determinado conjunto. O primeiro é o intervalo aberto, de A até B, que é esse daqui. Deixa eu pegar o lápis. Que é esse daqui, né? Intervalo aberto, tanto em A como em B. Repare que os extremos são desenhados com bolinhas vazadas, né? Bolinhas abertas. Então, esse daqui é o conjunto, né? O intervalo que representa essa notação aqui, tá? O segundo é o intervalo fechado, inclui o A e inclui o B, por isso os pontos são marcados com bolinhas preenchidas, né? Aqui, né? Tanto o A quanto o B está preenchido. O terceiro é um intervalo fechado à esquerda, inclui A, mas não inclui o B. Então, a gente coloca o ponto A preenchido e o B vazio, como está aqui, tá? O quarto é o intervalo fechado à direita, então ele inclui B, mas não A. Esse quarto exemplo aqui, né? Ele vai incluir o B, mas não A. Perceba que o A está aberto, então a gente coloca bolinha aberta ali. Aqui acontece o contrário do outro exemplo, né? Tem bolinha vazia em B e preenchida... Perdão, tem bolinha preenchida em B e bolinha vazia em A. O quinto é o intervalo infinito até A, sem incluir A. Usamos a seta para indicar que continua indefinidamente para a esquerda, como nesse caso aqui, né? Tá bom? E o último é o intervalo infinito à direita. Começa com A e vai até o mais infinito, sem incluir o A, né? E continua indefinidamente para a direita.